eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. A Bíblia afirma que todos aqueles que têm fé em Jesus passaram a ser filhos de Deus. E a Bíblia afirma que todos esses se tornaram santos. Santos é o que diz a Bíblia, separados para Deus, consagrados a Deus. Amém? Isso é verdade ou não? É o que diz a Bíblia. Povo de Deus, nascido de Deus em Cristo, santos, consagrados a Deus. E nós lemos aqui um conselho do Espírito Santo para o servo Timóteo: guarda o depósito que te foi confiado, o Evangelho, a salvação que foi dada a ele, tendo outro conselho do Espírito Santo: faz isso tendo horror aos clamores vãos e profanos. Amém? Então, uma maneira de poder guardar, está falado aqui, está sendo revelado aqui, fazer isso tendo horror dos clamores. São palavras de homens, palavras vãs e profanas, que não tem nada a ver com sagrado. Amém? Profanas é o quê? Que não é sagrado, que não tem nada a ver com Deus. Amém? É isso. Então, aí quando a Bíblia vai para 1 João 2, 15 ao 17, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Isso não é do Pai, é do mundo. E quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se não é de Deus, não é sagrado. Amém? É o que diz a Bíblia. Então, quando nós vamos para a Bíblia para entender, então, no grego, profano é aquilo que é acessível, legal de ser pisado. Amém? Então é algo que estava fora do templo, que era a morada de Deus, tudo era profano. Por isso que eles mantinham os gentios fora do templo, porque consideravam os gentios profanos, imundos. Não podia fazer parte do templo. Amém? Amém ou não amém? Então, quando alguém tratava o templo, ou algo de dentro do templo, de qualquer jeito, essa pessoa era chamada de sacrílega, profana. É por isso que os filhos de Eli foram fulminados, eles morreram, porque eles estavam profanando o templo. Não podia. Amém? Amém ou não amém? Então, em 2 Timóteo 2,16, está dando para entender, não está, irmão? O conselho do Espírito Santo também, lá tenha horror dos falatórios vãos, dos clamores vãos, não é isso? E as vãs conversas, tem horror. Aí eu vou aprendendo com o Espírito Santo, irmão, acreditem, que não tem espaço para discussões.
se tem uma verdade genuína, absoluta, que o Pai falou para mim um dia, foi assim, há quase 10 anos atrás, ele falou para mim: Mário, o que traz confusão na Bíblia não é do Espírito. Não é. Acabou. Eu aprendi isso e guardei. Então aqui o conselho do Espírito é: evita os falatórios. Amém? Falatório significa aquilo que não edifica a minha vida. Aqui tem palavras suficientes para edificar espiritualmente. Como eu vou ficar preso em algo que não edifica, não salva? Amém, irmão? Mas evita, no 15, procura, isso aqui querem esquecer. Agora preste atenção, irmão. Você não pode esquecer isso e nem eu. Olha o que é que nós não podemos esquecer. Olha o conselho do Espírito Santo. Isso aqui querem evitar essa conversa aqui. Eles querem evitar a conversa clara, o que tem que fazer. Eu não posso evitar em nenhum de nós, porque é aqui que nós vamos ser salvos. Amém? Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Palavras que não edificam, palavras que não sejam para edificação, que está ligada ao mundo, que não fortalece ninguém espiritualmente, não enche mais a casa do poder de Deus, não leva mais para o céu, ela vai produzir mais pecado. É o que está na Bíblia. Quando não é o Espírito falando, o que vai ser gerado mais é pecado. Prestou atenção? Aí eu vou para a Bíblia, eu aprendo que ele me glorificará, porque não falará de si mesmo, vai falar só aquilo que ouviu. Aí edifica. Mas onde tem conversas que não traz edificação nenhuma, segundo a Bíblia, gera mais pecado. É algo profano, não edifica, não é sagrado, não vem do Espírito. Amém? Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Amém, irmão? Falou algo fora da palavra, fora do Espírito, fora de Cristo, perverte a fé do sincero. Amém? É o que diz a Bíblia, não tem espaço para confusão, a Bíblia não tem. Amém? Então, em nome de Jesus, o que vai ser mais gerado entre nós, se não for o Espírito falando, mais pecado, segundo a Bíblia. E é algo que eu aprendi aqui, que isso é o quê? É coisas que são dignas de ser pisadas. Eu não posso tratar a graça de Deus como algo comum. Eu não posso tratar esse corpo aqui agora como algo comum. Eu não posso tratar esses membros agora aqui como comum, que eles têm dono. Eles têm dono. Meus olhos não são mais profanos, meus ouvidos não são mais profanos, minha boca não é mais profana, meu coração não é mais profano, ele tem dono, está consagrado a Deus. Não posso, nem falatório, eu não aceito conversa fiada, não me aproxima de Deus. Tem um limite, tem que ter um domínio, trazer todo mundo a Cristo, porque em Jesus, quero esquecer Jesus, que loucura, não tem como, viu o apóstolo Paulo, o que nós lemos aqui? Tem uns aí que pregam por contenda, sabe o que é? Pregam por contenda porque ele estava preso, mas pregavam a Cristo, entenda, esses homens ainda pregavam o verdadeiro evangelho, mas não por amor, por contenda, para eles esquecerem Timóteo e ficar com eles, está entendendo? Mas pregavam a verdade do evangelho, não por amor, mas a Bíblia afirma assim, uns pregam por amor,
outros não. Ainda tem alguns que pregam só para ganhar aplausos, pregam a verdade para ganhar aplausos. Imagina isso, irmão. Mas só quem sabe a verdade é Ele. Mas o Espírito falou, mas tem uns que pregam por amor. Amém? Porque a ama até o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Porque sabe, ele diz, porque eles sabem, os que pregam por amor, sabe que eu sou verdadeiro, Timóteo falou. Paulo falou. Amém? Então eu não posso emprestar o meu ouvido agora, porque eles têm dono. A minha boca tem dono. Amém? O meu coração tem dono. Glória a Deus. Então, nada de falatórios mentirosos. Está entendendo? Toda confusão causada no Evangelho por homens, a Bíblia diz, eles não têm o Espírito. Eles são sensuais, só causam divisões. É o que nós estamos vendo. Eu não posso ser um instrumento disso. Nós não podemos emprestar o nosso lábio para ficar conversando sobre coisas que não edificam a vida de ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que seja só para edificação, para que os que estão escutando vejam a graça em nossos lábios, em nossa vida. Amém? Tito 1, 14, 15. Não dando, no 13, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Há uma preocupação do Espírito Santo para que isso não ocorra com a gente. Amém, irmão? Porque, acredite, é através dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, que a alma se contamina. Então, os falatórios eu não posso dar lugar, ocasião à carne. Existem falatórios, conversas, que segundo a Bíblia são profanos, não edifica a nossa vida. O que vai ser gerado mais, não vai ser gerado mais vida eterna em nós. Segundo a Bíblia, gera mais pecado. Então não tem espaço, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Isso é uma obra do Espírito, pela presença do Espírito em Cristo Jesus. Com palavras do céu, a igreja cresce. E a Bíblia diz que se todos agirem, se a operação de toda parte do corpo é juntas, se cada parte operar de forma justa, está assim na Bíblia, uma justa operação, o corpo cresce. Justa operação depende de você. Você não pode dar lugar aos falatórios profanos. A justa operação, um precisa do outro. De cada parte operar de forma justa, a Bíblia afirma, o corpo cresce. Você, se estiver agindo de forma justa, o corpo cresce. Operando de forma justa, nada profano, secular, que não é sagrado, não está ligado ao Senhor, não vai me dominar. Senão a operação não é justa, é injusta. Amém, irmão? Tem um louvor que eu estou escutando, que o fogo não apaga. Lembra? A sarça não apaga. Onde o Senhor acende, se operar de forma justa, não apaga. Porque lembre-se, plano de Deus perfeito, Deus é justo. E revelou a justiça dele. Revelou a justiça enviando o justo.
o justo na obra da cruz, uma obra perfeita. O Santo Espírito Santo é o Espírito de Cristo que nos socorre, justo. Como eu não posso ser justo? Como eu posso ser consagrado a Deus, segundo a Bíblia, e ao mesmo tempo ser profano, digno de ser pisado pelos homens? Não. A Bíblia diz que eu sou santo, que eu sou consagrado a Deus, não sou digno de ser pisado, sou filho de Deus, nos deu a honra de ser chamado filho dele, esse privilégio. Então nada, tudo que é do mundo, a conversa do mundo, tudo, a Bíblia diz que aquilo que é elevado ao homem é abominável a Deus. Abominável, eu descobri, porque Deus tem isso como profano, separa os seres humanos, suas criaturas, dele. E ele, esse fogo que não se apaga, que acende, para iluminar a casa. E o que faz? Queima, como diz o louvor, queima tudo que não presta, vai tirando da nossa alma. Então não posso aceitar, emprestar, profano é profano. Aqui não, a Bíblia diz templos do Espírito. Templo do Espírito Santo. Nada pode nos contaminar. É impuro para os impuros. Para os puros, a gente sabe lidar com as coisas. E é no exercício que a Bíblia diz que eu vou discernir entre o certo e o errado. Não tem espaço. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Andar em pecado significa profanar. Como é que eu posso andar como ele andou? Eu estou falando que Cristo é profano. Está repreendido em nome de Jesus. Nos unimos ao Santo, Jesus. Então, e a Bíblia diz que pisar, depois de ter o conhecimento da verdade, pecar voluntariamente, é sacrificar ele de novo. E sacrificar ele de novo é pisar no sangue da aliança, é chamar aquele sangue derramado lá na cruz de profano, arrepreendido. E pecar de novo, de ter o conhecimento dele, é pisar no sangue dele, falar com que aquele sangue é comum. Que julgais vós, quem fazer um negócio desse é merecedor de quê? Se quem transgredisse a lei, 2 testemunhas já era condenado. Imagine o que merece quem fala que aquele sangue é profano e age como tal. Amém, irmão? Existe uma responsabilidade em nossas vidas. Santificar esse Senhor espetacular como Senhor em nossos corações. E fazer isso na vigilância. Toda hora somos bombardeados com palavras, falatórios, clamores profanos, que não edifica a nossa vida, só atrapalha. Mas a Bíblia diz, eu li aqui, nós lemos aqui, que Timóteo recebeu, sempre recebeu o socorro do Espírito de Cristo. Socorro, sabe o que é socorro? Você já precisou ser socorrido no momento difícil? Não importa qual seja, existe alguém que está pronto a nos socorrer em todos os momentos. Esse ser chama-se Espírito de Jesus Cristo, que socorre mesmo, socorre para nos livrar de tudo aquilo que não é de Deus, que não é consagrado. Viu? Porque a Bíblia trata de uma forma tremenda, não tem comunhão. Trevas e luz, não existe comunhão. Justiça e injustiça, não existe comunhão. Não pode, porque é o santo e o profano, não pode. O que eu posso fazer é fazer de tudo para o profano se tornar santo. Se não for esse o caso, as más conversações corrompem os bons costumes. O que vai acontecer? Gera mais impiedade. Aí tu vê alguns falatórios profanos, clamores profanos. Não tem espaço, irmão. Não tem espaço
para certos ensinamentos que nós já escutamos sobre dinheiro, sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Só trouxe confusão, são clamores falatórios que não edificam a vida de ninguém, só trouxe confusão para o meio da igreja. Não é do Senhor isso. O Senhor diz quem eu era, diz o que eu passo a ser com Ele e afirma como eu devo viver. Sabe como é que é o ensinamento bíblico? É falar assim para mim: tu era um perdido, perdoa os teus pecados. Agora tu vai andar de fé em fé em Jesus. E agora eu te ensino, vou te revelar qual a maneira que você vai andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. É o que diz a Bíblia. Se pregando só isso, não iríamos entrar em contenda nenhuma, esses falatórios do inferno, que só causou mais. O que gerou mais? Pecado. Então, em nome de Jesus, quem dá ouvido a essas coisas que não edifica, acredite, vai de mal a pior. Mas quem começa a agir de forma justa, operando de acordo com a palavra, a Bíblia afirma, o corpo cresce. Amém? Então o conselho: rechaça da tua alma aquilo que não pertence ao Senhor, que pode pisar, não serve. Rechaça da sua vida. Pastor, como eu vou conseguir? A terceira pessoa da Trindade nos ajuda no homem interior. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.